Eu tenho falado pra vocês que assim que terminar o segundo turno, os inquéritos do Bolsonaro, eles vão avançar, a denúncia vai chegar e ele vai acabar se lascando. Isso tá acontecendo mesmo. O segundo turno tá terminando e um inquérito muito importante, na minha opinião, o pior de todos contra o Bolsonaro, se aproxima do final. O inquérito dos bloqueios das rodovias no segundo turno. O Anderson Torres prestou um depoimento decisivo, 2 horas de depoimento. O Bolsonaro vai ter que prestar um depoimento também à Polícia Federal, como testemunha do Silvinei Vasquez, e o processo todo se fecha contra o ex-presidente. Esse caso, eu falei pra vocês, é o pior de todos, porque se as pessoas consideram o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe, aquilo não foi tentativa de golpe, mas o segundo turno, os bloqueios nas rodovias, aquilo sim foi, de fato, um golpe à democracia. Porque por muito pouco o Bolsonaro não conseguiu executar o seu plano e não conseguiu solapar a nossa democracia com um bloqueio na Bahia, o que hoje daria a vitória para o ex-presidente. Coloque nos comentários o que você acredita que vai acontecer com o Bolsonaro depois da campanha municipal. Você acredita que ele vai ser condenado em todos os inquéritos ou ele tem chance de escapar de algum deles? Quer a prisão do Bolsonaro? Like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Anderson Torres foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ele promoveu bloqueios nas rodovias no segundo turno. Aquele caso que foi um dos casos mais escabrosos. Ele foi preso, ele foi solto, ele tá com tornozeleira eletrônica, ele tem problemas ali com animais silvestres, né, por conta dos pássaros que ele criava, um negócio muito estranho, mas a gente não se importa muito com a parte aviária desse curió. Mas nós temos outras questões envolvendo Anderson Torres, como esse depoimento que ele prestou durante 2 horas à Polícia Federal por conta do inquérito das blitzes do segundo turno. A Bela Megali, do O Globo, contou para nós que o Anderson Torres, ele tirou o corpo dele fora. Ele tirou o corpo dele fora. Ele jogou a culpa em todos os outros indiciados, mas ele, que foi ministro, ele que teve o relatório de inteligência muito fajuto submetido a ele, falou assim, não tenho culpa nenhuma. A culpa foram deles, ó. Foram desses agentes da Polícia Federal, foram desses agentes da Polícia Rodoviária Federal, foi do Ministério, ele não teve nada. Então os caras, olhem só a situação, absolutamente do nada, resolvem fazer bloqueios nas rodovias do segundo turno, por conta de compra de voto. Emergiu, vamos lá. Ah, você quer fazer? Ah, eu também quero. Um negócio assim, completamente espontâneo, como se fosse uma combustão espontânea. Só que não tem nada de espontâneo nisso. Absolutamente nada. Porque eu não sei se você lembra desse caso. Se você não se lembra, eu vou recapitular. Mas não no dia, vou recapitular antes. O Anderson Torres, ele começou a receber relatórios falsos a respeito de compra de votos no primeiro turno. Então ele solicitou um relatório ao Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça, ou seja, um órgão público ou uma instituição pública, para fazer um relatório dos locais onde Lula foi mais votado do que Bolsonaro, principalmente no Nordeste. E nesses locais onde Lula foi mais votado do que Bolsonaro, por óbvio, houve compra de votos. O problema dos bolsonaristas é que eles são muito estúpidos e burros. Porque assim, compra de voto acontece e tem efeito em campanha municipal, não em campanha nacional. Campanha federal. Mas beleza, teve lá, aí ele fez reuniões com a Polícia Rodoviária Federal, ele solicitou o apoio da Polícia Federal, e na terça-feira, antes do segundo turno, ele viajou para a Bahia com o avião da FAB, teve reuniões lá com a Polícia Rodoviária Local e com a Polícia Federal também da Bahia, e ele chegaram e falou assim, olha, vai ter esse bloqueio no segundo turno. E os bloqueios aconteceram. A Polícia Federal falou, não, a gente não vai participar disso, mas a Polícia Rodoviária participou. E no dia do segundo turno, filas quilométricas foram criadas na Bahia, e o Alexandre de Moraes falou, o que está acontecendo? Para com isso já, porque isso estava prejudicando os locais de votação. Então ele vem agora e fala, ah, eu não tive culpa nenhuma? Que conversa é essa? No dia 19 de outubro de 2022, o Torres e o Silvinei Vasquez se encontraram com o Bolsonaro no gabinete do ministro. E depois, no segundo turno, deu 5 horas da tarde, o Silvinei e o Torres foram para o Palácio do Alvorada e se reuniram com o Bolsonaro ali. Eles tiveram reuniões. Então ele veio falar que ele não participou.
Quase que Bolsonaro vence com um golpe. Isso sim era um golpe. E esse inquérito já passou da hora também de acabar. Havia informação inicial que ele terminaria em julho. Nós já estamos em outubro. E tem depoimento ainda para ser prestado. É claro, o Bolsonaro vai ser indiciado, o Silvinei vai ser... Todos esses caras vão ser presos. Porque eles estão tentando jogar a culpa nos subordinados. Vai haver delação premiada. Vai haver. É impossível que o Torres não tenha dado uma ordem que os caras absolutamente do nada, com um espírito bolsonarista patriótico, patriotário, tenham falado assim, não, nós vamos fazer lá. Porque o relatório, foi o relatório do Sr. Torres. Por que ele solicitou o relatório? Explica pra gente, Torres, por que você solicitou o relatório? Esse inquérito, pessoal, de todos, ele é o mais grave. Ele é o mais grave. Muitos têm falado que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Mesmo na época que ele era presidente, falava-se que ele ia dar um golpe de Estado. Eu nunca fui por essa via. Nunca. Quem é mais antigo no canal sabe. Como que o Bolsonaro vai querer dar um golpe de Estado, sendo que se ele virasse um ditador, ele teria que governar. E trabalho não é algo que o Bolsonaro gosta de fazer. Então por que ele fez todo esse auê? O Bolsonaro fez todo aquele auê para não ser preso, para falar, estão tentando me perseguir. O que de fato mais se aproximou de um golpe foi exatamente os bloqueios nas rodovias no segundo turno. Porque foi um golpe à democracia. Pessoas tiveram dificuldade de manifestar o seu voto por conta de uma farsa provocada pelo Silvinei, pelo Torres e pelo Bolsonaro. Então esse caso é grave. E não precisa ter bala de prata. Por isso o federal parecia que tinha receio de prender o Bolsonaro procurando um batom na cueca. Esse é o batom na cueca. Nada é mais grave do que isso. O ex-presidente vai ter que prestar depoimento de novo, dessa vez como testemunha do Silvinei Vasquez. A defesa do Silvinei Vasquez solicitou o depoimento do Bolsonaro e ele vai prestar depoimento. Não vai ser um depoimento por escrito, tem que ser um depoimento oral. Então ele vai ter que falar nesse depoimento. E por que como testemunha? Porque como testemunha ele não pode ficar em silêncio. Ele vai ter que falar tudo. Porque como investigado ele não pode produzir provas contra si. Mas como testemunha ele pode falar. A chance do Bolsonaro colaborar com a defesa do Silvinei, ou até mesmo para jogar a culpa no Bolsonaro, é muito maior. Silvinei estava preso, ficou muito tempo preso, depois foi solto. Até se especulou que ele poderia ter feito uma delação premiada para sair da prisão, mas isso até o momento da gravação desse vídeo não foi confirmado. Nós não temos nenhuma informação de delação premiada do Torres, do Silvinei ou de quem quer que seja. O que nós sabemos é o seguinte, esse assunto é espinhoso e vai dar chabu para o Bolsonaro. De todos os assuntos do Bolsonaro, esse é, repetindo, o mais grave.